Olá, seja muito bem-vindo, é muito bom saber que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e te convido a ficar comigo no Seguro Rural de hoje, porque a gente vai falar de uma modalidade muito específica, muito especial de seguros. É que muitas vezes o proprietário de uma terra, de uma propriedade, faz um empréstimo e dá parte dessa propriedade como garantia. E quando acontece um sinistro, o que é que isso acontece? Existe uma outra modalidade de seguros que é o penhor rural. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, a gente vai explicar como é que ele funciona, que tipo de garantias ele dá, como ter acesso a esse benefício na minha conversa de agora com o Felipe Prado, que é superintendente de produto automóvel e riscos diversos da Sompo Seguros. Felipe, quero muito te agradecer por atender ao nosso convite e estar aqui para a gente ter essa conversa e te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, esclarecer aqui dúvidas, falar um pouquinho sobre esse seguro que é tão importante para a Sompo e para os nossos negócios. E que é muito importante para o país quando a gente vai pensar no funcionamento dele, E nesse sentido eu queria que você começasse me respondendo e me explicando o que é e como funciona esse seguro de penhor rural. O seguro de penhor rural ele é um seguro que você contrata no momento em que você usa um crédito cedido pelo governo, né, para as linhas de crédito rural, como BNDES e Moderfrota, por exemplo. Né? Ele é um seguro quando você adquire esse crédito para a compra de um equipamento, por exemplo, e junto com esse equipamento você contrata esse seguro relacionado a essa operação bancária. Ele tem aí como objetivo garantir, né, a sustentabilidade dessa própria operação e poder dar também ao seu segurado a oportunidade de ter uma proteção em cima de um bem que ele financiou. E provavelmente ele teria dificuldade se ele perdesse esse bem, por uma causa de um sinistro ou alguma ocorrência que não está 100% na mão dele o controle, né, de você garantir que essas coisas possam não acontecer. Ô Felipe, ajuda a gente a visualizar então como é que funcionaria esse seguro. Eu tenho uma propriedade, fui lá, fiz um seguro fiz o meu seguro rural convencional, Então eu planto milho, sou do Rio Grande do Sul. Teve uma grande geada, até as folhas do milharal acabaram congelando, como acabou de acontecer lá. Com isso eu perdi a minha produção, Mas eu tinha contratado o serviço de vocês. Como é que funciona? Na verdade, o seguro de crédito rural, ele é diferente do seguro de safra, né? Então, por exemplo, a safra, quando você contrata o seguro de safra ele está atrelado à produtividade daquela operação. Então, você previa que a sua operação ia ter um nível de colheita e um nível de entrega de produtos. Por um motivo desse, como você citou, por exemplo, você tem uma quebra nessa safra e perde parte dessa produtividade. O seguro o seguro rural ele entra junto, por exemplo, na operação de máquinas e equipamentos. Então, você usa o crédito rural para compra de máquinas, né, e equipamentos dentro da sua operação e, por exemplo, você compra uma colheitadeira, um trator, algum maquinário que sirva para esse processo de colheita ou processo de manuseamento da própria terra. Então, por exemplo, se você for lá, contratou um seguro, comprou uma pulverizadora, por exemplo, e junto com esse processo você contrata um seguro que em algum caso de acidente causado com essa colheitadora, por exemplo, pulverizador, o próprio trator, você tem a reposição desse bem no mesmo valor que você contratou. Mais ou menos essa linha de entendimento de funcionamento desse seguro, né? Está atrelado, de fato, aí ao funcionamento e às máquinas e equipamentos que estão junto com a operação de agronegócio, né? Essa modalidade de seguro existe há quanto tempo, hein?
A Sompo opera nesse mercado há mais ou menos 20, 30 anos, né? Então, mais de 20, 30 anos com certeza. É uma operação que vem se consolidando com o tempo, né? Com o volume de negócio gerado pelo agronegócio, a própria aumento de produtividade do próprio negócio em si, né? Você vê que nos últimos anos aí a capacidade produtiva do Brasil dentro da mesma área ela aumentou 4, 5 vezes. Isso está muito relacionado ao desenvolvimento da própria tecnologia de sementes, tecnologia de plantio, mas muito também atrelado ao desenvolvimento desses maquinários que fazem esse tipo de operação ser de fato mais eficiente dentro de um espaço menor para a produção. Então, a evolução desse mercado e do próprio mercado de agronegócio dentro do Brasil tem feito esse mercado crescer bastante, em média aí 10, 15% nos últimos anos, e a previsão é que isso continue crescendo. Existe, inclusive, a expectativa da gente dobrar a capacidade de produção da gente por hectare, sem desmatar absolutamente nada e passar a fornecer cada vez mais alimentos para o mundo. Mas aí vamos imaginar que esse proprietário foi lá, contratou um empréstimo num banco, né, e deu a produção dele como garantia, tá? Uhum. Acontece um incidente, acontece um efeito adverso, uma crise hídrica, como a gente está passando por ela agora, e essa produção dele acaba sendo comprometida, ele não tem como depois arcar com isso lá no banco. Essa modalidade de seguro de vocês, não é? Ela do seguro de penhor rural, ela também pode ser acionada nesse sentido? Especificamente nesta cobertura, não, dentro do que a gente tem, mas existem outras modalidades aqui dentro que fazem isso, que são as próprias modalidades de seguros relacionados à safra, né, ao funcionamento da safra. Então, quando você contrata o seguro de safra relacionado a essa operação, você pode contratar ele atrelado ao seu crédito, né? Então, você dá como garantia a sua safra e você faz o seguro relacionado à safra para que você possa ter o reembolso para você poder fazer ali a quitação do que você contratou de crédito para aquela operação. Mas o funcionamento ele é nessa linha, né? Você tem um crédito atrelado para você poder fazer a produção e você contrata um seguro que te devolve aquele valor para você poder fazer a quitação da sua operação, né? E em relação a custo desse tipo de seguro, hein? Olha, a gente costuma dizer que quando a gente está contando, né, dentro da sua gestão financeira do seu negócio, o seguro ele não deveria ser visto como um custo, né, porque na verdade ele é mais uma garantia da sua operação e da sobrevivência do seu próprio negócio ou da sua capacidade de investimento para que você possa ter uma maior eficiência do que de fato um custo atrelado a essa operação. Então, assim como a gente fala, por exemplo, fazendo um paralelo, né, com seguros de propriedade, que às vezes tem essa discussão de mas será que esse seguro ele é caro porque ele me oferece? Em algumas situações você entende que não, porque você corre um risco menor, mas mesmo assim você fica sobre aí uma possibilidade de ter um risco, um acidente, né, ou um sinistro que você não espera e que está fora do seu controle. E aquilo pode levar você, aí no seu negócio, principalmente no agro, a perder uma safra e isso causar um transtorno na sua gestão financeira futura muito grande que demore para você conseguir se restabelecer. Então, os custos, eles comparados aí com seguros tradicionais, eles não são grandes e deveriam fazer parte da gestão financeira de todos os proprietários e negócios de agro, né, para você poder garantir aí a evolução do negócio e principalmente para as menores famílias menores que trabalham e que têm naquele dia a dia o seu sustento, né? Às vezes deixar esse custo de lado significa mais para frente faltar alguma coisa dentro de casa. Então é muito importante essa conscientização
para que o processo de seguro faça parte da orçamentação desse processo. É muito importante isso, porque as famílias, a partir disso, elas têm a possibilidade de dar sustentabilidade na sua operação, na sua plantação, e não sofrer aí com a possibilidade de você ter uma quebra desse funcionamento que pode causar aí um transtorno maior no futuro, né? Deixa eu pegar como gancho essa sua afirmação de que esse é o tipo de dinheiro que não deveria ser classificado, né, de despesa que não deveria ser classificado como um custo, mas sim como um investimento. O seguro é aquele tipo de coisa que a gente paga, torce para não precisar usar, mas se precisa a gente agradece a Deus, ao universo, seja lá o que for, por ter feito, não é isso? Exatamente, né? O brasileiro ele é um povo muito crente, e isso é muito importante, né? Ser positivo e querer que as coisas aconteçam da forma como a gente quer. Mas muitas coisas estão fora do nosso controle, né? A gente tem um exemplo em que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia, que é alguma coisa fora do controle. E isso no seu negócio pode ser o motivo de você ter um insucesso que você não se preparou para ter. Porque você nunca se prepara para uma situação dessa, é muito difícil você se preparar para uma situação dessa. Então, o seguro, ele, dentro de uma gestão financeira completa, ele faz parte do motivo de investimento, de uma linha de investimento das empresas. Até existem algumas empresas e algumas pessoas que acham, não, eu tenho dinheiro suficiente para ressarcir no caso de uma quebra de safra, no caso de uma perda de um equipamento, mas se você pensar por outro lado, aquele dinheiro provavelmente que ele vai usar para ressarcir a perda de uma safra, para a perda de um equipamento, ele poderia estar sendo investido dentro da empresa, né? Então você não precisa desalocar esse dinheiro para isso, você pode criar uma forma em que a sua gestão financeira garanta uma linha de investimento ali dentro, que você vai torcer para nunca ser usada, mas que caso aconteça, você está protegido e você não coloca em risco toda a sua gestão financeira e do seu negócio. Então, essa conscientização ela é muito importante. Sem contar que, além do custo financeiro, do custo material, existe um custo emocional também diante desses sinistros, com certeza, e que você precisa arcar por não ter um seguro, né? Com certeza, um transtorno operacional muito grande, você vai ter que arcar e buscar alternativas para você poder sozinho, né, sem o auxílio de uma empresa te ajudar a solucionar um problema que acaba se causando. Você tem um transtorno emocional porque você entra numa situação fora do seu controle, e toda situação fora de controle acaba te trazendo um transtorno emocional momentâneo. Então o seguro ele também te ajuda com isso, né? Você tem uma prestação de serviço com uma empresa especializada e que vai te ajudar nos trâmites burocráticos que fazem parte de todo o processo, seja ele no crédito, seja ele em algum acidente que possa acontecer, e você consegue aí garantir também que dentro disso você consegue garantir a você mesmo uma tranquilidade emocional para você passar por esses momentos também, apesar de todo o transtorno que eles causam. Então, ele é super importante também pela questão emocional. Em relação... Sim, Desculpa. conclua, por favor. Não, eu acho que é legal, assim, fora a tranquilidade e o conforto que isso traz no final, né? Você saber que você vai poder passar por uma situação dessas, que você não quer passar, mas que você pode passar, e que você tem por trás disso uma instituição que vai te ajudar e vai garantir o funcionamento do seu negócio, ele te traz um transtorno, ele te traz um conforto e uma tranquilidade inicial para o caso disso acontecer. Então, te diria que, além da questão financeira, essa questão emocional ela é super importante dentro desse processo. Agora, Felipe, em relação ao tamanho do mercado potencial brasileiro, como é que é a procura por esse tipo de seguro?
Poxa, é uma ótima pergunta, né? Porque a gente acaba dizendo, eu sempre faço o paralelo com outros mercados que a gente entende como evoluídos e ainda não são tão evoluídos como poderiam, né? Você pega, por exemplo, o próprio mercado de automóvel, que você fala assim, pô, é difícil as pessoas não terem seguro de automóvel hoje, mas quando você olha a carteira penetrada de automóvel, chega a 30%, 35%, né? De casas, por exemplo, você fala, puta, no Brasil 10% das casas são seguradas. Quando você olha para o mercado de agro, ele também tem muito espaço para crescimento, principalmente nas operações familiares, nas operações onde você tem média, pequenas empresas, porque essas operações ainda entendem o funcionamento do seguro como uma linha de custo e entende que isso pode reduzir a rentabilidade da operação deles, o que na verdade acaba sendo uma realidade para uma maioria com sorte, né? Mas uma tristeza para uma maioria sem sorte, né? Não no sentido pejorativo, mas quando você coloca, quando você deixa de mitigar um risco, você acaba contando aí com a sorte ou o azar. Então é importante as pessoas de novo se conscientizarem, porque isso é mais uma proteção e uma garantia da perenidade e da saúde financeira da sua família e do seu negócio do que qualquer linha de custo, né? O seguro ele tem esse papel, deveria ser visto assim, porque ele traz muitos benefícios dentro do seu processo. Mesmo que você não use, como a gente comentou, a tranquilidade emocional, ele já é um benefício para 100% dos clientes e segurados. Mas a gente tem bastante espaço ainda para crescimento nesse mercado. No seguro específico, né, desse de penhor rural, a gente tem quanto por cento das propriedades que contam com essa modalidade, hein? Uma estimativa, devemos ter aí, contando as pequenas propriedades e pequenas e médias propriedades, 10, 15% das operações, das propriedades de agronegócio no Brasil devem ter algum tipo de seguro relacionado a essas operações. Quando a gente fala dos financiamentos gerados pelo governo, o penhor rural, por ele ser um financiamento teoricamente obrigatório para a sua contratação, ele é alto, mas quando você olha o total de crédito liberado no Brasil para agronegócio, como você tem diversas outras linhas que funcionam atreladas a essa operação, você tem muito espaço de crescimento, porque as outras linhas não necessariamente obrigam a contratação do seguro como garantia, dependendo do nível de valor tomado, né? Ô Felipe, existe um momento ideal para a pessoa procurar por essa modalidade de seguro de penhor rural? O seguro de penhor rural, ele é necessariamente contratado junto com a liberação do crédito, no momento da liberação do crédito. Então, o momento ideal ele é sempre na hora que você está fazendo a aquisição do crédito para você poder fazer a compra junto, né, com o seguro. Ele é sempre nesse momento. Mas você pode contratar outros tipos de seguro em outros ramos que tenham o mesmo efeito em outros momentos também. Os bancos já oferecem essa modalidade no ato da assinatura dessa liberação de crédito? O penhor rural, sempre que é liberado através de uma linha de crédito do governo, ele já vem atrelado, né? A oferta já vem atrelada à liberação do crédito. Quando você tem, por exemplo, uma propriedade e você tem um equipamento ou a própria propriedade, mas não estão financiadas com a linha de crédito do governo, você pode também contratar no momento da aquisição do crédito em outras linhas, ou você pode contratar ele a qualquer momento que você entender necessário e importante para a sua operação. Tem um chavão nesse segmento do agro que a gente sempre repete porque ele é absolutamente verdadeiro, é que quem tem uma propriedade rural e coloca essa propriedade para produzir, ele tem uma grande empresa a céu aberto sujeita a todo tipo de risco, né? Sim. E aí todas as modalidades de seguro, quando a gente vem discutir aqui no programa, aqui no canal, as pessoas sempre falam isso que você falou. É preciso que esse proprietário entenda o seguro como um investimento e não como uma despesa. Nós temos um mercado enorme potencial para ser explorado, mas muitos produtores ainda encaram como despesa. Como é que faz para mudar essa linha de raciocínio do produtor rural brasileiro?
O problema está na falta de informação, está no custo? Onde é o gargalo disso tudo? Eu entendo que tem um conjunto de coisas, né, que fazem parte disso, né? De novo, fazendo um paralelo para entender um desses componentes, que é o componente cultural, né? Você pega, por exemplo, no mercado de residencial e empresarial, o sul do Brasil tem uma cultura maior de contratação. Por quê? Porque o sul do Brasil está sujeito a mais eventos climáticos que causam danos a essas operações. Então, o povo, culturalmente, naquela região, entendeu necessário ter seguro. Mas é a pior forma de se aprender isso, né? Você vai aprender isso porque você teve na pele alguém ou você mesmo que passou por um momento ruim e acabou perdendo a sua propriedade. Ou não, se você estava protegido, você percebeu a importância financeira de você ter o seguro. Então, eu acho que tem uma questão cultural, o Brasil precisa entender um pouco desse funcionamento e dessa proteção. É muito importante a gente ter as nossas fés no que a gente acredita, independente dela, é importante a gente ter, mas é importante também a gente fazer a nossa parte aqui, que é garantir, dentro das nossas forças, tudo que a gente possa se proteger. Isso acho que é um ponto importante, acho que é essa relação de custo e benefício. Então, sentar com um especialista, sentar com um corretor para entender de fato todas as coberturas, tudo que você tem de benefício, quais são os custos atrelados. A gente nunca entende que na indústria de seguros a gente nunca fala que ele é caro, né? Às vezes o seguro ele não é o que você precisa, então você precisa procurar uma empresa e um corretor que te ajude a entender a sua necessidade e o custo que cabe dentro da sua operação. Então, existem diversas modalidades, diversas formas, diversas coberturas, diversos pacotes que fazem com que você consiga criar um pacote que te atenda na questão de custo e benefício. Eu acho que esses são os dois principais pontos, uma questão cultural, uma questão também de informação e de busca por profissionais que tenham como premissa das suas empresas também encontrar soluções adequadas para cada um dos negócios. Um seguro que serve para uma empresa grande não necessariamente serve para uma empresa pequena. Então, você tem diversas modalidades e flexibilidades para encontrar oportunidades e negócios para todo mundo. No caso do seguro de penhor rural, é uma modalidade que tem regras específicas, né? Queria que você falasse um pouquinho delas para a gente. O penhor rural, a regra principal dele ele está atrelado a uma operação do banco, né? do Banco do Brasil, do BNDES, né? que é quem cede esse crédito agro para as operações. Então, o governo define qual é o volume de crédito a ser liberado para essas linhas de agronegócio, com subsídio do próprio governo. Então, o seguro de crédito de penhor rural ele é vendido sempre através destas linhas de negócio. Tá? Existia também uma regra importante para o aumento de oferta desse seguro no mercado, que era um fundo coletivo para essa operação, então, que garantia para as seguradoras um nível máximo ali de distribuição de sinistro, em caso de aumento de sinistralidade, o fundo, por algum evento climático causado em algum período exclusivo, o fundo ajudava nessa recuperação dos resultados das empresas. Isso também era um item específico dessa operação. Isso não é mais obrigatório. A participação das empresas dentro desse fundo não é mais obrigatório desde abril, mas o fundo continua existindo. Então, as empresas que entendem ser importante manter esse fundo coletivo para essa operação continuam trabalhando com esse fundo coletivo. Isso gera uma maior oferta de produtos para o mercado e a facilitação da distribuição do seguro junto com a operação de crédito rural. Agora, além dessa modalidade, a Sompo também oferece outras modalidades, né?
A Sompo tem a linha de penhor rural, a linha de benfeitorias, que a gente chama. Então, a linha de benfeitorias ela está atrelada à liberação de seguros para operações de agronegócio, só que relacionadas a linhas de crédito que não são linhas de crédito subsidiadas. Então, você vai, por exemplo, no banco e pega um consórcio para a compra de uma máquina, você vai ao banco e pega um crédito em outra linha, de novo, para a compra de uma máquina, aí você faz a emissão deste mesmo seguro, que é o seguro que tem no crédito no penhor rural, dentro dessa linha de benfeitorias, né? O funcionamento é o mesmo, a diferença só é o funding, né? Da onde vem esse crédito e a taxa que você tem para cada uma dessas operações, além do nosso seguro de agronegócio, que é o seguro de safras, né? Muito bem. Felipe Prado, superintendente de produtos, automóvel e também de riscos diversos da Sompo Seguros. Eu quero muito, Felipe, te agradecer pela entrevista. Muito bom ter você aqui. Foi a primeira de várias outras oportunidades que a gente vai ter de conversar. E eu quero que você seja sempre muito bem-vindo aqui ao AgroMais, viu? Obrigado pela oportunidade, estou à disposição, podemos falar sempre que vocês quiserem, estou sempre à disposição. A Sompo é uma empresa que tem investido muito em tecnologia interna e entendimento do funcionamento do agronegócio no Brasil. O agronegócio claramente é a linha de negócio do Brasil que mais cresce, cresce mais do que o próprio PIB médio do Brasil, hoje já representa aí quase 30% do PIB do Brasil, e é uma indústria que projeta crescimentos muito grandes, com mudanças tecnológicas muito grandes, e a Sompo está muito atenta para poder continuar com as suas parcerias e poder continuar apoiando os corretores e seus segurados nessa evolução. Então, conte comigo aqui e que todos contem com a Sompo para essa evolução. Que coisa boa, e eu sempre vou poder contar com você aqui, e quero contar com você aí também do outro lado, que esteve conosco até agora. O Seguro Rural de hoje vai ficando por aqui, mas eu quero te lembrar que esta e outras edições do nosso programa podem ser revistas lá no canal do AgroMais no YouTube. Vá lá, assista, compartilhe, comente, sugira, a gente também quer te ouvir. Te convido a permanecer aqui no AgroMais, porque aqui você tem 24 horas de agroinformação de qualidade. Eu fico por aqui, mas a gente se vê ao longo da programação. Até mais. Tchau.